Valentina tinha apenas 22 anos quando sua mãe faleceu. A doença havia consumido todas as economias da família e ela se viu completamente sozinha no mundo, sem dinheiro para o aluguel, sem parentes próximos. Foi quando recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Senhorita Valentina, aqui é do escritório Drummond em Parceiros. Precisamos conversar sobre uma questão urgente envolvendo sua família. No escritório de advocacia, a verdade veio à tona como um turbilhão. Seu pai, que havia abandonado ela e a mãe quando Valentina tinha apenas 3 anos, havia se casado novamente. Dessa nova união, sua madrasta teve um filho de um relacionamento anterior que ela trouxe para o casamento, Dante Castellari. Tecnicamente, ele era seu meio-irmão apenas por afinidade, através do casamento dos pais. Não compartilhavam uma única gota de sangue. Seu pai faleceu há 6 meses, explicou o advogado. Ele deixou uma carta pedindo que Dante cuidasse de você caso algo acontecesse com sua mãe. Dante é o enteado que seu pai criou como filho. Eles eram muito próximos. Valentina sentiu o mundo girar. Um pai que a abandonou, mas que criou outro filho com amor. Uma madrasta que ela nunca conheceu. Um meio-irmão que não compartilhava seu sangue, apenas o nome de família através de papéis de casamento. Dante Castellari concordou em cumprir o último pedido do pai dele. Do seu pai também, o advogado continuou. Ele oferece que você more na mansão da família até se estabilizar, ou pelo tempo que precisar. Espera, antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de onde nos ouve. E continue até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não pode perder. A mansão Castellari parecia um museu, majestosa, imaculada e absolutamente sem vida. Cada ambiente gritava riqueza, mas sussurrava solidão. Dante a esperava no hall de entrada. Valentina sentiu o ar sair de seus pulmões quando o viu. Ele tinha 29 anos, mas carregava o peso de 1000 responsabilidades nos ombros. Alto, ombros largos que tensionavam sob a camisa social impecável, cabelos castanhos escuros perfeitamente penteados, como quem controla cada detalhe da vida. O rosto era devastadoramente bonito. Maxilar angular, lábios firmes e olhos de um verde tão intenso que pareciam penetrar a alma. Mas eram olhos vazios, frios, cheios de ressentimento mal disfarçado. Valentina, ele disse, sem entonação, sem calor. O nome soou como uma acusação. Marta vai te mostrar seu quarto. Fica no 3º andar, ala oeste. Tenho trabalho, não me atrapalhe. Nenhum bem-vinda, nenhum sinto muito pela sua mãe. Nada. Apenas a hostilidade mal contida de alguém que claramente não queria ela ali. Ele virou e caminhou em direção ao escritório, as costas eretas, cada movimento gritando rejeição. Marta, a governanta de olhos gentis, tocou o braço de Valentina. Não leve para o coração, querida. O senhor Dante, ele tem suas feridas. Feridas? Eu nem o conhecia. Por que ele me odeia? Marta suspirou enquanto subiam as escadas de mármore. Você é filha do homem que o criou, mas que abandonou a própria filha biológica. Para Dante, você representa a hipocrisia do pai dele, um homem que o amou como filho, mas deixou a própria carne e sangue na miséria. Ele te vê como um lembrete vivo de que o homem que ele admirava tinha falhas terríveis. Mas eu sou a vítima nisso tudo. Valentina protestou, lágrimas queimando seus olhos. Eu sei, querida. E no fundo, ele também sabe. Mas a dor faz as pessoas serem injustas. Dê tempo ao tempo. As semanas seguintes foram um inferno de silêncio e olhares cortantes. Dante a ignorava sistematicamente. Quando ela entrava numa sala, ele saía. Quando ela tentava conversar durante as refeições, ele lia documentos com atenção exagerada. Quando cruzavam nos corredores, ele olhava através dela, como se fosse um fantasma inconveniente. Valentina oscilava entre raiva e determinação. Ela não pediu para estar ali. Não pediu para ter um pai ausente.
Não pediu para ser jogada na vida de um homem que a desprezava apenas por existir. Mas ela também não era de desistir. Se Dante achava que ela ia murchar naquele castelo de gelo, ele estava muito, muito enganado. 3 meses se arrastaram como anos. Valentina encontrou refúgio na espetacular biblioteca da mansão. Ela sempre fora brilhante, sempre quis estudar, mas nunca teve condições. Agora, devorava livros sobre finanças corporativas, gestão empresarial, tecnologia emergente. E foi assim que descobriu algo crucial. Era uma quinta-feira à noite, quando ouviu Dante aos berros no escritório. Absolutamente não. A Tecnova vai afundar nossa empresa se fecharmos essa aquisição. Os números são uma mentira. Valentina estava passando pelo corredor com uma xícara de chá. Congelou. Tecnova? Ela tinha lido extensivamente sobre aquela startup nos relatórios financeiros que encontrou acidentalmente na biblioteca. Mais do que isso, havia descoberto documentos confidenciais esquecidos entre livros antigos, documentos que revelavam uma verdade explosiva. Seu coração acelerou. Ela podia simplesmente seguir em frente, manter-se invisível, ou podia fazer algo ousado, algo que provaria seu valor. Respirou fundo e bateu na porta. Ocupado! A voz de Dante trovejou. Valentina abriu a porta mesmo assim. Dante estava de pé atrás da enorme mesa de mogno, as mangas da camisa enroladas, revelando antebraços musculosos, o cabelo completamente bagunçado. A primeira vez que ela o via fora de controle. A gravata estava afrouxada, os olhos verdes disparavam fogo. Eu disse: a Tecnova tem 5 patentes de inteligência artificial não declaradas nos documentos de auditoria. Valentina o interrompeu, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. E um acordo de desenvolvimento com 3 gigantes do Vale do Silício que vale 87 milhões. O valor real da empresa é 4 vezes maior do que você está vendo. O silêncio que caiu foi tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração batendo. Dante a encarou como se ela tivesse caído de outro planeta. O que? Como você... Encontrei os documentos originais na biblioteca, escondidos em uma caixa de livros antigos de contabilidade. Valentina entrou e colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Alguém os arquivou errado ou tentou esconder. Eu não apenas li tudo. Estudei, analisei, cruzei dados. Você não está fazendo um mau negócio, Dante. Está prestes a deixar passar o negócio da década porque está trabalhando com informações sabotadas. Dante olhou para a pasta, depois para ela, depois novamente para a pasta. Lentamente, caminhou ao redor da mesa, os olhos nunca deixando os dela. E pela primeira vez em 3 meses, ele realmente a viu. Não a filha do pai que o decepcionou, mas Valentina, a mulher, a pessoa. Mostra. Ele disse simplesmente, sua voz rouca. Eles passaram as próximas 5 horas mergulhados em análises complexas. Valentina explicou cada descoberta com uma clareza e profundidade que deixaram Dante completamente atordoado. Ela não apenas havia encontrado os documentos, havia compreendido implicações que nem a equipe de analistas dele tinha considerado. Havia construído projeções financeiras que mostravam um futuro brilhante se a aquisição fosse feita nos termos corretos. Você, Dante finalmente recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Você acabou de salvar a Castellari Enterprises de perder centenas de milhões, possivelmente de cometer suicídio corporativo. Eu sei, Valentina disse, mantendo os olhos nos dele. Como? Onde você aprendeu tudo isso? Nos livros que ninguém mais lê nesta casa. Eu tinha tempo e motivação de sobra para provar que não sou apenas a filha abandonada e inútil que você acha que eu sou. Algo mudou no rosto de Dante, a máscara de gelo rachando, revelando surpresa, respeito e algo mais que ele tentou esconder rapidamente. Valentina, eu... Não precisa dizer nada. Ela o interrompeu, levantando-se. Fiz porque era certo. Não porque quero sua aprovação ou sua pena. Ela caminhou em direção à porta com a cabeça erguida. Obrigado. A voz dele a deteve.
Era a primeira palavra gentil em 3 meses. Valentina não se virou, mas um pequeno sorriso tocou seus lábios antes de sair. Tudo mudou após aquela noite. Não de repente, mas mudou. Dante começou a cumprimentá-la nas manhãs. Pedia sua opinião sobre negócios complexos. Convidava-a para reuniões estratégicas. A equipe executiva rapidamente aprendeu a respeitar as análises afiadas de Valentina. Em algum ponto, ela deixou de ser a filha abandonada vivendo de caridade e se tornou a analista brilhante que salvou a empresa. Mas havia algo mais crescendo entre eles, algo perigoso que nenhum dos dois queria nomear. Dante começou a notar detalhes sobre Valentina que não havia permitido a si mesmo ver antes. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. O riso genuíno que ocasionalmente escapava durante reuniões tensas, quebrando o gelo. A maneira como seus olhos castanhos escuros brilhavam quando resolvia um problema impossível. A curva graciosa de seu pescoço quando inclinava a cabeça estudando contratos. A forma como o vestido simples, mas elegante, marcava sua silhueta quando ela se levantava para apresentar análises. A inteligência dela, a força dela, a beleza dela. E isso o aterrorizava. Valentina lutava sua própria batalha silenciosa. Cada vez que Dante entrava numa sala, seu estômago revirava. Quando ele acidentalmente roçava sua mão, passando documentos, eletricidade percorria cada nervo. Quando ele sorria, aqueles raros, preciosos sorrisos genuínos, ela esquecia como respirar. Ela estava se apaixonando pelo homem que era tecnicamente seu meio-irmão. Tecnicamente, não são irmãos de verdade. Marta disse baixinho uma tarde, quando encontrou Valentina chorando no jardim. A governanta percebia tudo. Vocês não compartilham uma gota de sangue. Dante é filho da segunda esposa de seu pai, de um relacionamento anterior dela. Vocês se tornaram irmãos apenas porque seus pais se casaram. Não cresceram juntos. Mal se conheciam até 3 meses atrás. Mas o mundo não vai ver assim, Valentina sussurrou, enxugando as lágrimas furiosas. As pessoas vão dizer que é errado, imoral. Vão nos destruir. As pessoas sempre julgam o que não entendem, querida. Marta suspirou. A questão é, o que seu coração diz? Porque eu vejo como vocês se olham quando acham que ninguém está percebendo. Valentina não tinha resposta. Ou tinha, mas não ousava admitir em voz alta. Dante também se afogava. Ele se trancava no escritório até altas horas, tentando se convencer de que era errado, proibido, impossível. Ela era sua meia-irmã, tipo de, por afinidade, não por sangue, mas ainda assim, as pessoas não entenderiam. Mas quando ela entrava na sala e sorria para ele, todos os argumentos racionais derretiam como neve sob o sol escaldante. Uma onda de calor brutal castigou a cidade em pleno verão. A mansão tinha ar-condicionado, mas Valentina não conseguia dormir no calor sufocante de seu quarto. Às 2 da madrugada, desceu para a piscina pensando estar sozinha. Vestiu apenas um maiô preto simples e mergulhou na água fria, suspirando de puro alívio. Nadou lentamente, deixando que a água gelada acalmasse não só seu corpo, mas também seus pensamentos confusos sobre Dante. Não ouviu quando ele saiu para a varanda do quarto dele. Não viu quando ele a avistou na piscina. A luz da lua transformando a cena em algo surreal, quase mágico. Dante desceu as escadas como um homem hipnotizado. Cada passo era uma guerra contra a razão, contra todos os deveria e não pode que gritavam em sua mente. Mas ele estava exausto de lutar, exausto de fingir que não a desejava com cada fibra do seu ser. Valentina saiu da água e o viu parado ali. Apenas de calça de moletom escura, o peito nu, músculos definidos tensos, os olhos verdes fixos nela com uma intensidade que roubou seu fôlego e queimou sua alma. Dante, ela sussurrou tremendo, mas não de frio. Ele caminhou até ela com passos lentos, deliberados, perigosos. Parou tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo.
ver as gotas de suor em sua testa, o pulsar da veia em seu pescoço. Me diz para ir embora. Dante sussurrou, a voz rouca de desejo e tormento. Me diz que eu sou louco. Me diz que isso é errado. Valentina encontrou seus olhos e viu neles o mesmo conflito que a consumia. Eu não posso, porque eu também estou louca, porque sei que as pessoas vão julgar, mas eu não consigo parar de sentir o que sinto. Um gemido baixo e torturado escapou da garganta dele. Não temos sangue compartilhado, nunca fomos realmente irmãos, mal nos conhecíamos até meses atrás, mas ainda assim, o mundo vai nos condenar, Valentina completou. E eu não me importo, Dante. Eu não me importo com nada além de você. Deus me perdoe, ele sussurrou, levantando a mão trêmula para tocar o rosto dela. O toque foi suave, reverente, como se ela fosse algo precioso e proibido ao mesmo tempo. Eu tentei te odiar, tentei te ignorar, tentei sentir qualquer coisa menos isso. Eu sei, ela sussurrou de volta, cobrindo a mão dele com a sua. Eu também tentei. E agora? Agora eu não quero mais tentar. Dante a puxou para si com um desespero que tirou o fôlego dela. O beijo foi avassalador. Meses de tensão, semanas de desejo reprimido, dias de negação explodindo naquele momento. Ele a segurou como se ela fosse desaparecer, os braços fortes envolvendo sua cintura molhada, puxando-a contra seu corpo. Valentina derreteu nele, as mãos subindo pelo peito dele, sentindo cada músculo, cada batida acelerada do coração que corria tão descontrolado quanto o dela. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Isso é loucura completa, Dante murmurou, mas não a soltou. Pelo contrário, a puxou ainda mais perto. Eu sei, Valentina sussurrou. Mas é a loucura mais verdadeira que já senti. Ele a pegou no colo. Ela soltou um suspiro surpreso e a levou para dentro da mansão, direto para seu quarto. E quando a porta se fechou atrás deles, ambos sabiam que não havia mais volta. A linha proibida havia sido cruzada, e nenhum dos dois se arrependia. O que se seguiu foram semanas de felicidade roubada e clandestina. Eles se escondiam do mundo, roubando beijos em corredores vazios, encontrando-se no escritório depois da meia-noite, inventando viagens de negócios que eram apenas desculpas para ficarem sozinhos, longe de olhos julgadores. Valentina descobriu camadas de Dante que ninguém mais conhecia. Ele não era apenas um empresário sério e implacável. Era gentil, surpreendentemente engraçado, incrivelmente romântico. Deixava café fresco e croissants no quarto dela com bilhetes escondidos. Ensinava-a a dançar valsa na sala de estar vazia às 3 da manhã. Lia para ela em voz baixa quando ela estava cansada demais para segurar um livro. Me conta sobre ele, Valentina pediu uma noite, deitada no peito de Dante, traçando padrões invisíveis em sua pele quente. Sobre seu pai, nosso pai. Dante ficou tenso, mas não a afastou. Ele era complicado, me criou como filho verdadeiro, me deu tudo, amor, educação, oportunidades. Eu o amava profundamente. Mas quando eu tinha 17 anos, descobri acidentalmente sobre você, sobre uma filha que ele tinha abandonado, uma filha que vivia em pobreza enquanto eu tinha tudo. A voz de Dante estava carregada de emoção. Confrontei ele, brigamos. Ele disse que foi uma decisão impossível, que sua mãe não queria que ele ficasse, que era jovem demais para ser pai na época. E você acreditou? Não sei. Talvez, talvez não. Dante a apertou mais forte. O que eu sei é que me senti culpado. Culpado por ter tido tudo que você merecia ter. E quando ele morreu e pediu que eu cuidasse de você, foi como se estivesse me dando uma chance de compensar os erros dele. É por isso que você me odiou no início? Valentina ergueu a cabeça para olhá-lo. Porque eu te fazia sentir culpado. Eu nunca te odiei. Dante tocou seu rosto gentilmente. Eu tinha raiva de mim, dele, da situação, mas nunca de você.
E então você chegou, toda forte e determinada, e provou ser tão incrível que eu não tive escolha a não ser me apaixonar. Lágrimas encheram os olhos de Valentina. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto que me assusta. Eu também te amo. Dante a beijou suavemente. E isso me aterroriza e me completa ao mesmo tempo. Mas segredos nunca duram para sempre. Especialmente não quando envolvem bilionários e escândalos em potencial. A verdade veio à tona da pior forma imaginável. Um repórter investigativo estava fazendo uma série sobre impérios familiares e seus segredos sujos. Ele descobriu sobre Valentina, sobre o pai que a abandonou, sobre o meio-irmão bilionário que agora cuidava dela. E então descobriu sobre o relacionamento. Fotos foram tiradas através de janelas com teleobjetivas potentes. Funcionários foram subornados. Guardas de segurança pagos para falar. Um beijo roubado no jardim. Mãos entrelaçadas saindo de um hotel durante uma viagem de negócios. A manchete explodiu na internet como uma bomba nuclear. Escândalo Castellari. Bilionário em romance proibido com meia-irmã. Não somos irmãos de sangue, diz fonte. O inferno desabou sobre eles. Acionistas convocaram reuniões de emergência exigindo a renúncia de Dante. Conselheiros ameaçaram pular do barco. A mídia acampou na frente da mansão como abutres esperando carniça. Advogados alertaram sobre danos irreparáveis à marca. As redes sociais se tornaram um campo de batalha entre defensores e detratores. Incesto! Gritavam as manchetes, ignorando completamente que não havia relação sanguínea. Imoral! Bradavam os comentaristas, esquecendo que eram dois adultos que mal se conheciam. Valentina quis fugir, fazer as malas e desaparecer, poupar Dante de toda aquela destruição nuclear. Mas ele não deixou. Onde você pensa que vai? Dante a encontrou no quarto, arrancando roupas das gavetas com lágrimas incontroláveis escorrendo pelo rosto. Embora, para longe, olha o que estou fazendo com sua vida, com sua reputação, com tudo que seu pai construiu. Nosso pai, Dante corrigiu, pegando suas mãos e forçando-a a parar. E ele não merece nenhuma lealdade nesse momento. Ele criou essa bagunça quando me escolheu e te abandonou. Mas a empresa, Dante, as pessoas estão te destruindo. Que se danem as pessoas, ele gritou, e ela nunca o havia visto tão intenso, tão desesperado. Não somos irmãos de sangue, não crescemos juntos, não compartilhamos nada além de um pai ausente que nos ferrou de formas diferentes. Não há nada de errado com o que sentimos. Mas o mundo não vai ver assim. Dante a puxou para seus braços, segurando seu rosto entre as mãos. Então que o mundo vá para o inferno. Casa comigo. Valentina arregalou os olhos, o choro parando de surpresa. O quê? Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Ele já tinha? Estava planejando? E ajoelhou ali mesmo, entre roupas espalhadas e lágrimas. Casa comigo, Valentina. Hoje, agora. Vamos ao cartório, assinamos os papéis e mostramos ao mundo que não temos vergonha. Que não somos irmãos de verdade, que o amor que sentimos é real, puro e completamente legítimo. Dante, isso vai piorar tudo. A mídia vai nos massacrar. Ou vai forçar todo mundo a ver a verdade. Ele retrucou, os olhos verdes brilhando com determinação feroz. Se nos escondermos, se agirmos envergonhados, provamos que eles estão certos em nos julgar. Mas se levantarmos a cabeça, se mostrarmos os documentos legais, provando que não há relação sanguínea, se forçarmos advogados e especialistas a explicarem publicamente que isso não é incesto, eles terão que engolir o julgamento. E se não engolir? E se te destruírem de qualquer forma? Então serei destruído, Dante disse simplesmente. Mas serei destruído com você ao meu lado. E Valentina, sinceramente, prefiro viver pobre e feliz com você do que bilionário e vazio sem você. Ela olhou para aquele homem incrível, ajoelhado diante dela, oferecendo tudo, império, reputação, futuro, apenas para ficar com ela.
e soube que só havia uma resposta possível. Sim, ela sussurrou através das lágrimas. Deus me ajude, sim. Eu caso com você. O casamento aconteceu 48 horas depois. Nada extravagante. Apenas uma cerimônia civil íntima no cartório, com Marta e o advogado da família como testemunhas. Valentina usou um vestido simples, mas elegante, branco e fluido. Dante usava terno escuro e não conseguia parar de olhar para ela como se estivesse gravando cada segundo na memória. Quando assinaram os documentos, ele sussurrou. Eu e você contra o mundo inteiro. Sempre. Ela sussurrou de volta, deslizando a aliança no dedo dele. Dante postou uma única imagem em todas as suas redes sociais. Eles dois, mãos entrelaçadas mostrando as alianças, olhando um para o outro com um amor tão intenso que era impossível negar. A legenda foi cuidadosamente elaborada com seus advogados. Hoje me casei com minha parceira, minha melhor amiga, minha alma gêmea. Para esclarecer os fatos distorcidos pela mídia, Valentina e eu não compartilhamos sangue. Ela é filha biológica de meu pai adotivo. Eu sou filho biológico da esposa dele, de um relacionamento anterior. Nos tornamos irmãos apenas legalmente quando nossos pais se casaram, quando eu tinha 14 anos e ela tinha 7. Nunca moramos juntos. Nunca fomos criados como irmãos. Não nos conhecíamos até meses atrás. Nosso relacionamento é completamente legal e moral. Escolhi a verdade. Escolhi a coragem. Escolhi ela. E escolheria 1000 vezes mais. A tempestade de ódio que veio foi brutal. Mas também veio algo inesperado. Apoio. Geneticistas foram às redes sociais explicar que não havia relação sanguínea. Psicólogos esclareceram que irmãos que não crescem juntos não desenvolvem bloqueio psicológico contra a atração. Advogados confirmaram que o casamento era perfeitamente legal. Celebridades começaram a se manifestar a favor. Uma hashtag, Cashiru, amor não tem regras, começou a viralizar. Lentamente, muito lentamente, a opinião pública começou a se dividir. Então, a mudar. Ajudou que Dante agiu estrategicamente. Concedeu uma única entrevista detalhada a um jornalista respeitado, trazendo certidões de nascimento, documentos legais, até especialistas em direito de família, para explicar exatamente por que seu casamento não era incesto. Valentina se sentou ao lado dele, eloquente e brilhante, explicando como se conheceram, como o amor cresceu, por que decidiram não se esconder. Não estamos pedindo aprovação, Valentina disse calmamente para a câmera. Estamos informando os fatos. O que as pessoas fazem com esses fatos é problema delas. Nós temos a consciência limpa. A entrevista viralizou. E, de alguma forma, isso trouxe uma virada na maré da opinião pública. Levou um ano brutal de trabalho árduo, de provar valor continuamente, de transformar a Castellari Enterprises em algo ainda maior e melhor. Dante e Valentina trabalharam lado a lado, uma equipe formidável que revolucionou a empresa. Investimentos ousados em tecnologia sustentável, parcerias estratégicas que ninguém viu vindo, projetos sociais que empregaram centenas de pessoas carentes. Eles não apenas salvaram a empresa, a elevaram a novos patamares, e aos poucos a narrativa mudou de escândalo de incesto para casal de empreendedores poder. As pessoas esqueceram o drama e começaram a focar nos resultados impressionantes. 2 anos depois do casamento, Valentina estava sendo entrevistada solo para uma grande revista de negócios, nomeada uma das 30 jovens mais influentes do país. Como você lida com o julgamento que ainda existe? A jornalista perguntou. Valentina sorriu, aquele sorriso confiante que se tornou sua marca. Aprendi que viver autenticamente sempre provoca reação, mas nosso casamento é legal, é moral e é baseado em amor genuíno entre 2 adultos sem relação sanguínea. Dante e eu não fizemos nada de errado. As pessoas que ainda nos julgam estão julgando sua própria ignorância dos fatos, não nossa realidade. A jornalista inclinou-se para a frente.
E o que você diria para jovens que estão em situações complexas, que temem o julgamento? Valentina pensou cuidadosamente antes de responder. Eu diria que a verdade sempre vence no final, mas você precisa estar disposto a defendê-la, mesmo quando o mundo inteiro parecer estar contra você. E você precisa ter certeza absoluta de que está fazendo a escolha certa pelos motivos certos. 3 anos após o casamento, quando a paz finalmente parecia estabelecida, uma carta chegou. Era de uma mulher chamada Helena Drummond. O sobrenome fez o coração de Valentina disparar. Drummond, o mesmo escritório de advocacia que a havia contatado pela primeira vez sobre o testamento de seu pai. A carta era simples, mas devastadora. Querida Valentina, meu nome é Helena. Sou sua tia, irmã de sua mãe. Sei que você não sabia da minha existência. Sua mãe e eu nos afastamos anos atrás, por razões dolorosas, mas nunca parei de acompanhar sua vida de longe. Há algo que você precisa saber sobre seu pai, sobre Dante e sobre a verdadeira razão pela qual ele te trouxe para a mansão. A história que te contaram não é completa. Seu pai deixou algo para você, algo que Dante pode não saber, ou pior, pode estar escondendo. Precisamos conversar, urgentemente. Com carinho, tia Helena. Valentina leu e releu a carta, as mãos tremendo. Uma tia que ela nunca conheceu. Segredos sobre seu pai. Algo que Dante poderia estar escondendo? Não. Impossível. Dante nunca mentiria para ela. Não depois de tudo que enfrentaram juntos. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Ela não disse nada a Dante naquela noite, nem na manhã seguinte. Durante 3 dias, a carta queimou em sua bolsa como carvão em brasa, enquanto ela observava o marido em busca de... O quê? Sinais de desonestidade? Culpa escondida? Ele era o mesmo Dante de sempre, atencioso, amoroso, transparente. Mas então ela começou a notar pequenas coisas. Conversas telefônicas sussurradas que paravam abruptamente quando ela entrava na sala. Documentos que ele escondia rapidamente quando ela se aproximava de sua mesa. Viagens de última hora para reuniões urgentes que nunca apareciam em sua agenda compartilhada. Valentina lutou consigo mesma. Confiança ou curiosidade? Amor ou cautela? No 5º dia, ela ligou para Helena. Elas se encontraram em um café discreto no outro lado da cidade. Helena era surpreendentemente parecida com a mãe de Valentina. Mesmos olhos castanhos profundos, mesmo cabelo escuro ondulado, embora com fios grisalhos nas têmporas. Você é a cara dela, Helena disse com lágrimas nos olhos. Minha irmãzinha. Deus, como eu sinto falta dela. Por que vocês se afastaram? Valentina perguntou, tentando manter a voz firme. Helena suspirou. Por causa do seu pai. Eu avisei minha irmã que ele não era confiável, que ele já estava envolvido com outra mulher. Ela não quis acreditar. Quando ele a deixou, grávida e sozinha, eu disse, eu avisei. Foi cruel da minha parte. Ela nunca me perdoou por esfregar o fracasso na cara dela. Valentina sentiu uma pontada de dor pela mãe. E o que isso tem a ver com Dante? Com segredos? Helena abriu uma pasta e colocou documentos antigos sobre a mesa. Seu pai criou um fundo fiduciário para você quando você nasceu. 5 milhões de dólares que cresceriam com juros compostos até você completar 25 anos. Era para garantir seu futuro, para compensar sua ausência. O mundo de Valentina inclinou. 5 milhões? Mas eu nunca recebi... Exatamente. Porque o executor do fundo era alguém de extrema confiança do seu pai. Alguém que deveria liberar o dinheiro quando você atingisse a idade adequada ou em caso de necessidade extrema, como a morte de sua mãe. Helena fez uma pausa significativa. O executor era Dante. O café esfriou nas mãos de Valentina enquanto o choque a percorria. Não, isso não faz sentido. Por que Dante esconderia isso de mim? Eu não sei. Helena disse gentilmente, mas há mais. Nos últimos 3 anos, desde que você se casou com ele, transações estranhas começaram a acontecer nessa conta. Retiradas, transferências, quase todo o dinheiro desapareceu.
Valentina sentiu náusea subindo. Você está dizendo que Dante roubou minha herança? Estou dizendo que há perguntas que precisam ser respondidas. Helena corrigiu. Talvez haja uma explicação perfeitamente razoável, mas você merece saber a verdade. Valentina voltou para a mansão com os documentos queimando em sua bolsa e um buraco negro abrindo em seu peito. Ela encontrou Dante no escritório, como sempre, trabalhando até tarde. Ele sorriu quando a viu. Aquele sorriso lindo que sempre derretia suas defesas. Oi, amor, estava começando a ficar preocupado. Por que você nunca me contou sobre o fundo fiduciário? Ela o interrompeu, a voz tremendo de emoção contida. O sorriso de Dante morreu. Seu rosto empalideceu visivelmente. Valentina, quem te contou sobre isso? Responde a pergunta, ela disse, jogando os documentos na mesa dele. 5 milhões de dólares. Meu pai deixou para mim. Você era o executor. Por que nunca mencionou? Dante passou a mão pelo cabelo, o gesto nervoso que ela conhecia tão bem. É complicado. Descomiplica! Ela gritou, todas as emoções dos últimos dias explodindo. Você me escondeu minha própria herança. Dinheiro que poderia ter salvado minha mãe. Dinheiro que poderia ter mudado nossas vidas. E agora quase todo ele desapareceu em transações misteriosas. Me explica, Dante. Agora. Senta, ele disse, a voz pesada. Por favor, deixe eu explicar tudo. Valentina não queria sentar, queria gritar, quebrar coisas, exigir respostas imediatas, mas algo na expressão devastada dele a fez recuar para uma cadeira, o coração martelando. Dante respirou fundo. Teu pai me nomeou executor daquele fundo quando eu tinha 18 anos. Disse que era minha responsabilidade garantir que você estivesse bem cuidada, caso algo acontecesse com tua mãe. Quando ela ficou doente, ele parou, claramente lutando com emoções intensas. Eu tentei encontrar vocês. Juro por Deus, Valentina. Contratei investigadores, vasculhei registros. Mas tua mãe tinha se mudado de nome depois que seu pai a deixou. Ela não queria ser encontrada. Quando finalmente os investigadores a localizaram, era tarde demais. Ela já tinha falecido. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Valentina. Então, por que não me contou quando me trouxe para cá? Por que escondeu o dinheiro? Porque eu sou um idiota, Dante disse simplesmente, a voz quebrada. Porque quando você chegou aqui, eu estava furioso, com meu pai, com a situação, comigo mesmo por ter falhado em encontrá-la a tempo. E uma parte mesquinha de mim pensou, ela não precisa saber ainda. Primeiro, vou ver que tipo de pessoa ela é. Você estava testando se eu era interesseira, Valentina disse, a voz gelada apesar das lágrimas quentes. Sim, ele admitiu, vergonha profunda marcando cada palavra. E então você provou ser incrível, brilhante, forte, e eu me apaixonei. E quanto mais apaixonado ficava, mais difícil era contar a verdade. Porque como eu explicaria que escondi algo tão importante? Como você confiaria em mim depois disso? Então você continuou mentindo, Valentina sussurrou, o coração despedaçando. Não mentindo, apenas adiando. Todos os dias eu pensava, hoje eu conto. Mas todos os dias eu via você feliz, nos via felizes, e eu tinha pavor de destruir isso. Dante se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se. Valentina, eu sei que não tenho desculpa. Sei que falhei com você da pior forma possível. Mas precisa acreditar. Eu nunca roubei seu dinheiro. Então explica as transações. Para onde foi o dinheiro? Dante abriu uma gaveta trancada de sua mesa e tirou outra pasta. Cada centavo foi para isso. Valentina abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia documentos detalhando investimentos, aquisições, projetos, todos em nome de uma fundação chamada Fundação Helena e Valentina Drummond. Os nomes de sua mãe e dela. Eu investi teu dinheiro, Dante explicou rapidamente. Multipliquei ele.
Aqueles 5 milhões agora valem mais de 20 milhões. Criei uma fundação no nome da tua mãe e no teu, que financia tratamento de câncer para mulheres sem recursos, como tua mãe deveria ter tido, como você merecia ter dado a ela. Valentina olhou para os documentos, para os números, para fotos de mulheres sorridentes que tinham sido salvas pelos tratamentos financiados pela fundação. Você fez tudo isso? Eu não podia salvar tua mãe, Dante disse, a voz embargada. Mas pensei que talvez pudesse honrar a memória dela, salvando outras mães, outras filhas. O dinheiro todo está em teu nome. Sempre esteve. Eu apenas administrei. Mas por que não me contou? Valentina gritou através das lágrimas. Por que deixou que eu descobrisse assim? Porque sou um covarde, ele disse simplesmente. Porque tinha tanto medo de te perder que preferi viver na mentira por omissão do que arriscar a verdade. E agora eu vou te perder de qualquer forma, não vou? O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Valentina passou os 3 dias seguintes na casa de Helena, precisando de espaço para processar tudo. Dante enviou mensagens, uma por dia, nunca mais que isso, respeitando seu espaço. Eu te amo, eu estraguei tudo, mas o amor é verdadeiro. A fundação é tua, faça o que quiser com ela. Contudo, não vou desistir de nós, mas vou te dar o tempo que precisar. Helena observava a sobrinha lutar consigo mesma. O que seu coração diz, querida? Que eu o amo. Valentina sussurrou, que apesar de tudo, eu ainda o amo loucamente. Mas como confio nele novamente? Ele escondeu algo tão importante por anos. Ele também transformou tua herança em algo que salva vidas. Helena ponderou. E poderia facilmente ter roubado tudo. Ninguém saberia. Mas não roubou. Investiu, cresceu, honrou tua mãe de uma forma linda. Mas a mentira, tia, foi terrível. Helena concordou. Mas Valentina, olha tudo que vocês enfrentaram juntos. O escândalo público, a mídia cruel, a quase destruição de tudo que ele construiu. Ele escolheu você sobre tudo isso. A pergunta não é se ele cometeu um erro. Cometeu e feio. A pergunta é, esse erro é maior que todo o amor, todo o sacrifício, toda a parceria que vocês construíram. Valentina não tinha resposta, mas sabia que precisava de uma. No 4º dia, ela voltou para a mansão. Encontrou Dante no jardim, sentado no banco perto da piscina, onde se beijaram pela primeira vez. Ele estava pálido, abatido, com olheiras profundas. Claramente não estava dormindo. Quando a viu, ele se levantou rapidamente, esperança e medo batalhando em seu rosto. Eu visitei a fundação, Valentina disse sem preâmbulo. Conheci as mulheres, ouvi as histórias, vi as vidas que foram salvas. Dante engoliu em seco, mas não falou. Apenas esperou. Minha mãe teria amado isso, ela continuou, a voz tremendo. Ela sempre quis ajudar outras pessoas, mesmo quando não tinha nada. Ver que está fazendo isso em nome dela. Dante, foi a coisa mais linda e mais dolorosa ao mesmo tempo. Valentina, Deixa eu terminar. Ela o interrompeu. Você errou feio. Esconder a verdade de mim, não importa o motivo, foi uma traição da confiança que construímos. E isso dói. Deus, como dói. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas, ela continuou caminhando até ele, eu também entendo por que você fez, entendo o medo, entendo a covardia que vem de amar alguém, tanto que você tem pavor de perdê-la. Porque eu senti isso também, Dante. Cada dia durante o escândalo, eu tinha medo de te perder. Ela pegou as mãos dele, sentindo-as tremer. Você pegou minha herança e a transformou em algo que honra minha mãe e salva vidas. Não para ganhar crédito, porque você nunca ia me contar. Você fez porque é quem você é. Alguém que tenta consertar os erros, que carrega o peso da responsabilidade, que transforma dor em propósito. Valentina, ele sussurrou, mal conseguindo falar. Eu não sei se consigo esquecer isso de um dia para o outro.
Ela disse honestamente. A confiança vai levar tempo para se reconstruir completamente. Mas, Dante, eu ainda te amo. Ainda quero esse casamento. Ainda escolho você. Dante a puxou para seus braços com um soluço de alívio e desespero. Eu prometo, ele sussurrou contra seu cabelo. Prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Nunca mais. Eu prefiro a verdade dolorosa do que uma mentira confortável. Bom, ela disse abraçando-o apertado, porque é isso que precisamos. Verdade, sempre. Não importa o quão difícil seja. Eles ficaram ali, abraçados, chorando, curando. O caminho à frente não seria fácil. A confiança tinha rachaduras que precisariam de tempo e esforço para consertar. Mas o amor ainda era sólido como rocha. 6 meses depois, Valentina estava no palco da gala anual da Fundação Helena e Valentina Drummond. Ela agora presidia ativamente a organização, dedicando metade de seu tempo a expandir o alcance, a garantir que mais mulheres recebessem o tratamento que sua mãe nunca teve. Minha mãe morreu de câncer porque não tinha recursos para tratamento adequado. Valentina falou ao microfone, sua voz clara e forte. Essa realidade brutal me destruiu. Mas meu marido pegou essa dor e a transformou em propósito. Nos últimos 3 anos, esta fundação financiou tratamento para mais de 1.200 mulheres. Dessas, 800 estão em remissão completa. 800 mães que voltaram para suas famílias. 800 filhas que não ficaram órfãs. A plateia aplaudiu, muitas pessoas com lágrimas nos olhos. O câncer me tirou minha mãe, mas não vai tirar nenhuma outra filha se eu puder evitar. Obrigada a todos que tornaram isso possível. Quando desceu do palco, Dante a esperava com aquele sorriso orgulhoso que ela amava tanto. Você foi incrível, ele sussurrou, beijando sua testa. Nós fomos incríveis, ela corrigiu. Somos uma equipe, lembra? Sempre, ele concordou. A confiança entre eles tinha crescido novamente, mais forte do que antes, porque agora era baseada em transparência total. Dante a incluía em tudo. Cada decisão de negócios, cada reunião importante, cada detalhe de suas vidas. E Valentina fazia o mesmo, compartilhando suas inseguranças, seus medos, seus sonhos. Eles ainda enfrentavam olhares de julgamento ocasionalmente. Ainda havia pessoas que sussurravam sobre o casamento estranho. Mas muito mais pessoas os viam como eram. Um casal que tinha enfrentado tempestades impossíveis e emergido mais forte, usando sua posição privilegiada para fazer diferença real no mundo. Valentina estava no jardim, uma mão apoiada na barriga que crescia com seu primeiro filho, quando Dante a encontrou lendo uma carta. Tudo bem? Ele perguntou, sentando ao lado dela no banco. É uma carta de uma mulher chamada Sofia. Valentina disse, sua voz emocionada. A fundação financiou o tratamento dela há 2 anos. Ela acabou de ter uma filha e queria nos agradecer. Disse que nomeou a bebê de Helena, em homenagem à minha mãe. Lágrimas escorriam livremente agora. Mamãe teria amado isso. Saber que, mesmo depois de tudo, ela ainda está ajudando a criar famílias felizes. Dante a puxou para mais perto, sua própria voz embargada. Sua mãe vive através de você, Valentina. Através da sua força, da sua compaixão, do bem que você faz no mundo. E agora através dessa criança que vamos ter. Valentina colocou a mão dele em sua barriga, onde uma pequena vida crescia. O futuro deles, construído sobre as ruínas do passado, mas cheio de possibilidades infinitas. Quem diria, Suela murmurou, que começamos com tanto ódio e julgamento e terminamos aqui, felizes, juntos, fazendo diferença. O amor sempre encontra um caminho. Dante disse, beijando-a suavemente. Mesmo quando o mundo diz que é impossível. Especialmente então. Você se arrepende? Ela perguntou de repente. De ter escolhido esse caminho difícil? De ter enfrentado tudo isso? Dante olhou nos olhos dela com aquela intensidade que nunca falhava em roubar seu fôlego. Nem por um segundo. Eu escolheria você 1000 vezes mais. 1 milhão de vezes. Porque, Valentina, você não é apenas meu amor.
Você é minha redenção. E quando ele a beijou ali, no jardim banhado pelo sol do entardecer, Valentina soube que eles tinham reescrito as regras do destino. Tinham pegado a mão cruel que a vida lhes deu e a transformado em algo lindo, real e eternamente dele. O passado tinha sido brutal. O presente era desafiador. Mas o futuro brilhava com possibilidades infinitas. E eles o construiriam juntos, como sempre fizeram, como sempre fariam.